Então nesse vídeo nós vamos ver o conceito sobre como o Cloud Code pode criar coisas com a cara da sua marca, né? Então se você está cansado daquele design padrão do Cloud, então esse vídeo é para você personalizar o Cloud com o design da sua marca, beleza? Esse conceito do design personalizado no Cloud vem de um arquivo, né, que até trouxe aqui o artigo do dia 18 de março, que foi o Google criou o sistema do design.md, né? Então MD são arquivos Markdown, né, com marcações onde as IAs têm facilidade de poder consultar, né? E o design.md foi um padrão que o Google criou, pelo que eu vi foi no lançamento dessa ferramenta, o Stitch, né? Ele criou esse conceito e você pode aplicar isso no seu Cloud Code, no Codex também do GPT, criando esse arquivo design.md, onde ele tem todas as regras da sua marca e a partir disso ele consulta esse arquivo para poder criar suas landing pages, seus carrosséis, o que você estiver criando dentro do Cloud Code, beleza? Então aqui é o conceito, né? E aí nós vamos aqui pro Visual Studio, né? Onde eu criei esse design.md para a Nato Academy, né? Então esse arquivo foi criado do zero, né? Eu usei o Cloud para criar esse arquivo, então ele tem várias marcações onde, né, o nosso agente aqui na Nato Academy vai consultar, então ele não cria mais com aquela fonte, com aquele conceito do Cloud, ele usa o conceito da marca aqui da Nato Academy para criar as coisas. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode criar o seu, né, do zero, tá? Então aqui, o da Nato Academy, eu subi o arquivo do nosso manual de identidade visual. Nós temos o manual de identidade visual que está nesse arquivo aqui, ó, que está na pastinha do nosso agente, onde que os nossos designers criaram, né? Então é um manual completo da marca, né? Então esse é o nosso manual, onde tem todos os conceitos, fontes, cores, materiais gráficos e tudo mais. Então esse arquivo é base, né? Ó, fonte única da identidade visual, todo agente que cria peça gráfica consulta este arquivo antes de desenhar. Baseado no manual oficial, que foi atualizado dia 10/6, ele criou esse conceito, onde ele informa fonte, onde estão os arquivos do logo, restrições, a página. Então ele criou esse design.md junto do nosso PDF. Então se você tem o seu manual de identidade visual, você pode utilizar na criação do seu design.md. Se não, nós vamos criar do zero, beleza? Então, vamos criar do zero aqui no nosso agente que a gente começou no último vídeo do canal, que é esse cara aqui, né? Então tem a nossa... Deixa eu abrir aqui. O nosso planejador de conteúdo por cliente aqui, né? Vou colocar para ele criar esse design.md aqui, ó. Então, ó, utilizando o conceito do arquivo design.md, precisamos criar a nossa personalização com esse arquivo. Vamos criar o design.md. Então, ele mesmo pode criar esse arquivo para você, só que você vai ter que especificar várias coisas, né? Então aqui, vou até pôr aqui, ó, conceito do design.md, né? Então aqui, ó, não tem alguma, deixa eu ver se tem alguma do zero mesmo. Ele vai criar lá do jeito que eu mostrei o da Nato Academy, tá? Eu só ia ver se tem algum conceito técnico, mas não. Então, voltando aqui, ó. Design.md deve o quê? Ó, identidade visual do cliente, design técnico do cliente, né? Então, um arquivo por cliente, ó, junto do brand dos canais, com cores, é isso aí, ó. Então, o que é importante nesse conceito? Ter esse marcador de design, no nosso caso aqui, por cliente. Você pode ter o seu design.md da sua marca. Então, se você tem um agente da tua marca, você cria um arquivo só. Aqui no nosso exemplo, a gente vai criar um design.md por cliente, porque a gente começou esse agente que vai trabalhar conteúdos por cliente, tá? Então, do cliente, ele vai criar esse arquivo. Então, voltando aqui, deixa ele criar, depois a gente volta para o da Nato Academy, e aí nós vamos produzir aqui Olha, ele vai procurar aqui o da nossa doutora Marina Ferraz, que é o nosso exemplo didático aqui, ó. E aí vamos achar algumas ferramentas para a gente... Ferramentas de combinação de cor. Para a gente combinar aqui algumas cores. Tem esse Adobe Color aqui que é bacana. Ó, esse aqui é legal. Para a gente criar aqui algumas paletas de cores para a gente mandar para o nosso design. Ó, vou criar, ó, ele já vai criar. Ó, ele já criou aqui um conceito. Ó, vou aprovar. Lá em templates ele criou aqui dentro. Ó, design.md.
Ah, coerente, beleza. E aí eu vou abrir esse arquivo aqui, ó, que ele já criou o conceito, né? Porque o Claude já entende o que ele precisa. Ó. Então ele tá precisando aqui, ó, cor primária, secundária, não sei o que, ó. Opa, pediu para criar mais um. Ó, o logo, estilo da imagem. Então ele já criou aqui algumas marcações, ó, o que evitar e referências, tá? Então ele vai mexer nisso aqui, depois a gente vai mandar as cores. Então vamos escolher as cores aqui usando essa ferramenta da Adobe, as cores da nossa doutora Marina, né? Ficou legal nisso aqui, né? Se ele roda, ele gera aleatório, né? Aqui, ó. Ah, aqui são cores que combinam, ó. Aqui, ó. Aqui vai ter uma paleta mais diversificada, ó. Bacana. E aí tem um conceito aqui, deixa eu ver se eu acho, que é cor base, né? Então vou travar isso aqui. E ele troca essa cor aqui, né? Como é que ele troca? Esqueci. Tem um... Aqui, ó. Aleatório. O que eu fiz? Ó? Eu travei essa cor. Na verdade, eu vou travar essa aqui, ó. Gostei mais dessa. Eu vou bloquear essa. Dá para mudar a ordem? Ó, então ela é minha cor primária. E aí eu começo, ó, eu travei essa cor aqui, eu vou escolhendo as outras, ó. Com roxo ficou bacana. Opa. Gostei. Então aqui nós definimos as nossas cores, tá? Vamos ver o que o Cloud Code, onde ele parou aqui, que ele está criando o arquivo para nós, ó. Então eu vou mandar as cores aqui para ele. O que você vai fazer? Você vai pegar as cores da sua marca e vai mandar aqui para ele, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Ó, tenho minha paleta de cores, vou te mandar. Então vai ser essa. Essa. E essa. Ó, então ele criou tal, e aí eu vou usar o próprio Claude aqui para fazer a alteração, tá? Ó. Quer que eu revise e tal? Vamos ver o que ele criou primeiro? Ó. Então ele criou, não tem a cor primária, não tem a fonte, né? Então nós vamos mandar essas informações para ele. Então a cor nós encontramos, as fontes a gente pode ir no próprio Google Fontes. E aqui, né, gente, abrindo um parênteses muito grande, né? A gente não tá aqui para tirar do conceito dos profissionais de design. Tipo assim, é importante a contratação de um designer para ele fazer todo o estudo da tua marca, tua personalidade, vários estudos que se faz num trabalho de marca, né? Aqui é meramente educativo, né? Que você tem essas informações para você enviar essas informações da sua marca, né? Então aqui eu tô simulando, né? Você pesquisando cores aqui, essa ferramenta é muito legal da Adobe para você estudar a variação de cores. Google Fontes, que a gente está entrando aqui, é uma ferramenta gratuita para você pesquisar fontes que você gosta da tua marca, né? Então aqui eu vou só escolher uma para a gente simular essa marca aqui, né? Mas, né, obviamente, contrate um designer para ele criar todo esse manual, assim como você viu da Nato Academy, feito por profissionais, né? Então, vamos pesquisar aqui, ó, fontes, material, guidelines, vamos ver. Eu quero uma fonte, quero escolher uma fonte. Não. Fontes. E aqui, ó, aqui tem alguns filtros, ó. Então eu quero uma fonte, deixa eu ver, ó. Quero um feeling business. Ó, ele vai trazendo aqui alguns filtros, ó. Aparência. Legal. E aí eu consigo digitar aqui, tem um lugar que eu digito. Não é. Ah, vou escolher a fonte, né? Então vou escolher, deixa eu ver a fonte para nossa doutora. Ó. Vou marcar só esse aqui, ó. Bom, vai ter que ser um business. Vou desmarcar esse aqui. E vamos escolher a cor. Vou escolher uma cor aqui. Uma cor não, uma fonte, né? Vou pegar esse aqui, ó. Não, muito padrão, né? Martel, as árabes, né? Tá difícil, hein? Tá vendo? Porque precisa de um designer, né? Vou escolher... Poxa, não é fácil não. Vintage. Calma. A fonte calma, né? Aqui, ó. Elma. E aí aqui eu consigo, ó, simular, tá vendo, ó? O peso. E aí onde eu simulo? Tem um lugar que eu digito. Não é aqui, né? Ah, vai ser tipo aqui, ó. Coloco lá, ó.
Marina, tá? Que é a doutora Marina, é isso que ele criou? Marina Ferraz. Ó, e aí você consegue testar, beleza? Ó, heading 1, ó, show? Então aqui eu vou falar para ele, ó, a fonte é a Elma Sans. Volto aqui, ó. Que aqui ele vai pedir, ó, fonte principal Elma Sans. O que mais ele tá? Aqui ele abriu outro, né? Cadê? Fonte. E aí, ó, ele vai pedir o logo e tudo mais, beleza. Vou mandar isso aqui, vou ver o que ele faz, ó. Então, qual que é a ideia? Nesse design.md, você mandar tudo para ele. Você tem uma pastinha aqui, né? Logo. E aí você subir os arquivos aqui da tua marca. E aí, ó, essa paleta lá é para doutor, ó. Você ter esses arquivos organizados, você vai ter criações personalizadas, porque ele vai olhar a fonte, a cor, todos esses materiais envolvendo a marca para poder criar. Então foge daquele padrão do Cloud Code, tá? Aí depois eu vou mostrar alguns carrosséis que a gente criou da Nato Academy, você vai ver que é a cara da Nato Academy mesmo. Deixa eu até ver onde ele salvou aqui, que eu já tenho alguns carrosséis criados, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Então aqui ele vai pedindo, ele já vai alterar o design.md, ele criou, ó, lá na pasta da doutora agora, ó. Ó, criou aqui dentro da doutora, no nosso caso aqui ele criou esse arquivo, tá? Então aqui no nosso projeto ele está criando um design.md por cliente, tá? Então você pode, né, se você é agência, você vai criar um para cada cliente e a ideia, assim, que o design que você for criando vai ter a cara do seu cliente. Então, não descarto você ter um manual, mas você pode personalizar isso dentro do Cloud, ó. Então ele atualizou as cores, ó. Ó, segunda fonte, cara, pode escolher uma segunda fonte. Tá? Então aqui você vai personalizando esse arquivo. Eu vou voltar para o agente da Nato Academy, que está completo, e eu vou mostrar os carrosséis que ele criou. Ainda falta validar a hierarquia e tudo mais. Então você preenchendo essa, olha, já colocou as cores aqui, ó. A ideia, né? Você preenche todo esse material aqui e ele cria. Que eu vou pedir para ele criar, ó. Pode usar azul como principal mesmo e traz para mim o carrossel do planejamento de conteúdo. Vamos criar um para a gente ver? Porque esse é o conceito aqui. A ideia é você preencher o design.md completo e você pode pedir landing pages, designs, carrosséis, estáticos, o que você for fazer de material criativo ele vai produzir. Vamos ver o que ele vai criar aqui, eu já volto com o material que ele vai criar para a nossa fictícia doutora Marina Ferraz. Tá consultando a planilha que a gente criou, ó, leu a planilha. Ó, encontrei em calendário existente, é isso mesmo? 5 pautas. Aí não. Já cliquei. O que ele vai fazer? 5 pautas. Ele vai fazer 5 pautas. Eu cliquei sem querer. Deixa eu dar um ESC aqui, não. Pode criar só o primeiro carrossel. Ele vai fazer só um, senão a gente vai ficar num vídeo muito longo aqui. Já leu o design.md da doutora, então esse é o conceito da personalização. Ele vai buscar esse design.md porque a gente explicou para ele, ele criou e ele já sabe onde está. Então sempre que ele for criar algum material criativo, ele vai atrás, ó. Então, ó, ele está pedindo aprovação, ó. Então, assim, vamos imaginar aqui no cenário, tá tudo aprovado, belezinha, ó. Aprovado. Pode criar o carrossel. Né? Então vamos imaginar que tá tudo aprovado e aí, ó, ele já colocou até as cores ali que ele vai usar, ó. E aí, agora vamos ver o que ele vai produzir. Pode criar aqui mesmo. Você cria, porque aqui ele traz, né? Ele pode mandar lá para o Canva ou ele vai salvar o texto. Eu não tô pedindo para ele mesmo criar. Ele vai no conceito do HTML aqui e vai criar. Você cria, falei para ele, né? Pode criar aqui mesmo, você cria. Carregou, tem uma skill padrão, né, que é a front-end design, ele vai usar essa skill para criar esses carrosséis, tá? Enquanto ele cria aqui, eu vou trazer para vocês o que ele criou da Natu, né? Então foi o teste que a gente fez lá no dia 10, no dia 12, ó. Então aqui ele criou um modelo claro e um escuro de um conteúdo aqui da Nato Academy, e aí já é a imagem, ó, veio para cá, com a cara da Natu. Então a fonte do nosso manual, as cores, né? Ele colocou o logo aqui sozinho. Não sei se está dando para ver, mas tem um 0 e 1 de relevo, né? Que é um conceito da marca que a gente tem. Ele colocou isso sozinho, né? Então aprovei o conteúdo, ele criou, fez a tabela, tudo bonitinho. E você vai pedindo alteração, ele vai mandando, né? E o outro, até soltar um conteúdo aqui sobre o Fable 5, né? Mas o governo americano proibiu, né? Ó.
também, né, com o mesmo conceito, ele fez o escuro aqui também, que é um formato mais dark do conteúdo. Ó, aqui dá para ver mais o 0 e 1, né? Só que ele trouxe do manual, eu nem pedi para ele e ele já colocou. O que tem cara de cloud aqui é essa etiqueta, né? Que você pode pedir para ele parar de produzir. Mas está com a fonte da agência, tá com... Da agência não, né? Da Nato Academy, tá com o logo da Nato Academy, tudo diante daquele design MD que vocês viram no começo do vídeo, já eu volto nele. Então aqui, ó, ele está produzindo os da nossa doutora fictícia aqui, ó. Ó, você pode abrir no navegador. Aqui ele vai pedir para... Ele vai abrir no Chrome, né? Então... E aí vamos ver o resultado final. O Cloud Code ele vai criar num HTML e depois ele gera a imagem, né? O que ele está produzindo aqui nesse começo. O da Nato Academy ele já solta a imagem porque eu pedi para ele pular essa etapa do HTML. Então aqui até um padrão de comportamento que eu lembrei quando a gente criou o da Nato Academy. Aí, vamos ver o que ele vai criar. Eu volto, vou fazer o corte, eu volto no vídeo quando ele tiver já com o design pronto, que a gente espera que esse design.md é pelo menos a fonte, né? E as cores que a gente colocou no design.md. Deixa eu ver o que ele está construindo aqui. Não. Tá jogando. Ó, ele está criando aqui um HTML. Ó. Vou esperar ele terminar. No final, vou pedir para ele exportar as imagens. Ó. Então, está criado. Maravilha. Ó, carrossel criado. Ele criou primeiro o HTML, tá? Vou abrir esse HTML só pra gente ver, ó. Que louco, né? Ficou bom pra caramba. Tem alguns errinhos aqui que a gente pode corrigir, mas aí qual é o conceito? Vou pegar aqui, ó. Cara, pode gerar as imagens finais. Muito bom, né? Já não tem cara de Cloud Code, né? Ó, ponto de atenção, a fonte Elma não está instalada aqui. Então eu usei a Poppins como substituta temporária. Como não tinha no PC, né? Eu acredito, eu teria que ter instalado ou mencionado, né? No Google Fonts. Ó, mas ele vai... Aqui ele rodou um comando, ó. Ele vai usar o front-end design para criar as imagens, né? Mas ali do que a gente viu na prévia do navegador, cara, muito bom, né? Já personalizou tudo. Isso com um design.md incompleto, né? Então, perder um tempinho ali dando instrução para ele criar o design.md, você vai ter bem personalizado. Ó, diz ele aqui que criou, ó, vamos dar uma olhada nas imagens, só. Criou a pastinha e vamos lá. Ô, louco. Olha só, que maravilha, hein? É muito bom, fala a verdade. Então é isso, tá? E aí, aqui, né, não tem referência, não tem nada. Você pode ir mandando referências, vai nutrindo esse cloud, ele vai modificando o MD, ele vai armazenando coisas na memória e você começa a ter carrosséis, imagens, landing pages personalizadas para sua marca, beleza? Então esse é o exemplo aqui do nosso cliente fictício. Criamos um design MD bem simples, né? E já temos um resultado bem diferente, bem personalizado sobre um carrossel. Beleza? Então é isso, qualquer dúvida deixa aqui no vídeo. Obrigado por ter assistido, ter chegado até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like que incentiva muito na produção de conteúdo. Qualquer dúvida é só mandar. Até o próximo. Valeu!